Capítulo 15. Billy cantarolava alegremente quando chegou ao início do percurso de croquet. Ela estava de bom humor, considerando-se as circunstâncias. Andrew ainda estava sendo terrivelmente impaciente, e Lady Alexandra ainda era a pessoa mais detestável da história do mundo, mas nada disso parecia importar. Ela olhou para George por cima do ombro. Ele a seguira por todo o caminho, trocando insultos com ela, com um sorriso travesso. "Por que está tão feliz?" perguntou Andrew. Ela sorriu enigmaticamente, que ele ficasse tentando descobrir. Além disso, ela não sabia bem por que estava tão feliz. Apenas estava. "Quem começa?" perguntou Lady Alexandra. Billy abriu a boca para responder, mas Andrew foi mais rápido. "Geralmente jogamos o mais jovem para o mais velho, mas parece um pouco rude perguntar. Então, com toda certeza sou a primeira", anunciou Georgina, colocando a bola verde perto do bastão inicial. "Não há dúvida com relação a isso." "Calculo que eu seja a segunda", observou Lady Alexandre, lançando um olhar de pena para Billy. Billy a ignorou. "Sr. Brooke, podemos perguntar sua idade?" "O que? Tenho 25 anos." Ele abriu um largo sorriso. "Fazia muito isso. Um quarto de século." "Muito bem, então," falou Billy. "A ordem do jogo será Georgina, Lady Alexandra, nós presumimos, Andrew, eu, Sr. Brooke e George." "Não quer dizer Lord Kennedy?" perguntou Lady Alexandra. "Não, tenho certeza que quero dizer George," disparou Billy. "Santo Deus, aquela mulher atirava do sério." "Gosto de jogar com a bola preta," falou George, mudando tranquilamente de assunto. Mas Billy o observara. Não podia ter certeza, mas achava que o tinha visto disfarçar um sorriso. "Que bom." "É uma cor muito masculina," disse Lady Alexandra categórica. Billy quase vomitou. "É a cor da morte," disse Andrew, revirando os olhos. "O taco da morte," falou George, pensativo. Então balançou para frente e para trás algumas vezes, como um pêndulo macabro. "Soa bem." Andrew bufou. "Você ri," provocou George, "mas sabe que o quer." Billy soltou uma gargalhada que ficou ainda mais estridente quando Andrew lhe lançou um olhar mal-humorado. Vamos, Andrew. Sabe que é verdade," disse ela. Georgina ergueu os olhos de sua posição, a do bastão inicial. Quem iria querer o taco das peônias e petúnias quando poderia ter o taco da morte? Intrometeu-se ela, inclinando a cabeça em direção ao equipamento rosa de Andrew. Billy sorriu em aprovação. "Quando sua irmã ficara tão espirituosa, minhas peônias e petúnias triunfarão," afirmou Andrew, arqueando as sobrancelhas. "Pode esperar." "Suas peônias e petúnias estão sem uma pétala vital," rebateu Billy, indicando o braço machucado dele. "Acho que não sei do que estamos falando," admitiu o Sr. Burbuck. "Estamos só implicando," disse Georgina a ele enquanto se preparava para a primeira jogada. Billy e Andrew adoram se provocar, sempre gostaram. Ela bateu na bola, que passou pelos 2 arcos iniciais. Não foi muito além disso, mas ela não pareceu se importar. Lady Alexandra se aproximou, colocando sua bola no lugar. "O tenente Hawksby joga depois de mim, não é?" quis confirmar ela. Em seguida olhou para Billy com uma expressão plácida e artificial. "Não sabia que era mais velha do que ele, senhorita Bridgeton." "Sou mais velha do que muitas pessoas," disse Billy friamente. Lady Alexandra torceu o nariz e acertou a bola com seu taco, lançando-a pelo gramado. "Muito bem," elogiou o Sr. Brooke. "A senhorita já jogou mesmo isso antes." Lady Alexandra sorriu modesta. "Como falei, Lord Northwick tem um conjunto, e ele joga com os arcos dispostos em cruz," disse Billy baixinho. George cutucou-a com o cotovelo. "Minha vez," anunciou Andrew. "Vai, Petúnia," disse Billy alegremente. Ao lado dela, George riu. Ela ficava muito satisfeita quando fazia rir. Andrew ignorou-a completamente. Deixou cair a bola rosa, depois colocou-a no lugar com o pé. "Ainda não entendi como vai jogar com o braço quebrado," disse Georgina. "Assista e aprenda, minha querida," murmurou ele. E então, após balançar o taco várias vezes para praticar, uma das quais incluiu uma rotação completa de 360 graus, arremessou sua bola de forma impressionante através dos arcos iniciais e pelo gramado, quase tão longe quanto Lady Alexandra, disse Georgina admirada. "Estou com o braço quebrado," observou ele. Billy foi até o ponto de partida e colocou sua bola em posição. "Como isso aconteceu mesmo?" perguntou ela sem maldade. "Ataques de tubarão," disse ele sem pestanejar. "Não," reagiu Lady Alexandra arfando. "Um tubarão?" indagou o Sr. Burbuck. "Não é um daqueles peixes com dentes?" "Cheio de dentes," confirmou Andrew. "Eu não gostaria de me deparar com um," disse o Sr. Burbuck. "Lord Northwick já foi mordido por um tubarão?" perguntou Billy de forma doce. George engasgou. Lady Alexandra estreitou os olhos.
Não sei dizer. Que pena. Billy bateu seu taco na bola com uma força impressionante, lançando-a pelo gramado muito além das outras. Muito bem, exclamou novamente o Sr. Burdock. A senhorita é excepcional nisso. Era impossível permanecer indiferente diante de seu inabalável bom humor. Billy ofereceu-lhe um sorriso amigável enquanto dizia: foram muitas partidas ao longo dos anos. Ela costuma trapacear, interviu Andrew. Só com você. Acho que devo tentar, disse o Sr. Burdock, agachando-se para colocar a bola azul ao lado do bastão inicial. George deu um passo cauteloso para trás. O Sr. Burdock franziu a testa olhando para a bola, enquanto testava o seu taco algumas vezes antes de finalmente jogar. A bola saiu voando, mas infelizmente um dos arcos fez o mesmo. Ah, sinto muitíssimo, falou ele. Problema algum, disse Georgina. Podemos colocá-lo de volta no lugar. O percurso foi rearrumado e chegou a vez de George. Sua bola preta acabou parando em algum lugar entre a Lady Alexandra e a de Billy. É mesmo o taco da morte, zombou Andrew. É um tipo estratégico de assassinato, retrucou George com um sorriso enigmático. Estou seguindo a visão longitudinal. Minha vez, exclamou Georgina. Ela não teve que andar muito para alcançar sua bola. Desta vez, acertou-a com muita força e a bola foi correndo pelo campo em direção ao próximo arco, parando a cerca de 5 metros do seu destino. Muito bem, exclamou o Sr. Burdock. Georgina sorriu. Obrigada, acho que estou pegando o jeito. Até o final do jogo, a senhorita estará dando uma surra em todos nós, incentivou ele. Lady Alexandra já estava a postos perto da bola roxa. Ela levou quase 1 minuto para ajustar a pontaria. Então bateu de forma cuidadosa. A bola rolou para frente, parando bem em frente ao arco. Billy fez um barulho saído do fundo da garganta. Lady Alexandra era, de fato, bastante habilidosa. A senhorita grunhiu? Perguntou George. Billy quase deu um pulo. Não percebera que George estava tão perto. Ele estava praticamente atrás dela, mas, a menos que desviasse o rosto da partida, ela não conseguia vê-lo. Podia, no entanto, senti-lo. Ele não chegava a tocá-la, mas estava tão perto. A pele de Billy formigou, e de repente ela sentiu o coração pulsando de forma baixa e insistente. Tenho de perguntar, continuou ele, a voz inebriantemente perto de seu ouvido. Como exatamente vamos trabalhar em equipe? Não tenho certeza, admitiu Billy, observando Andrew se posicionar. Espero que fique claro à medida que avançamos. Sua vez, Billy, gritou Andrew. Com licença, disse Billy a George, de repente ansiosa para colocar algum espaço entre os dois. A proximidade quase deixara zonza. O que vai fazer, Billy? Perguntou Georgina quando ela se aproximou da bola. Billy franziu a testa. Não estava longe do arco, mas a bola roxa de Lady Alexandra estava bem em seu caminho. Uma tacada difícil, opinou Andrew. Cale-se. Poderia usar de força bruta. Ele olhou para os outros, que é o modus operandi habitual dela. Então baixou a voz para um tom confidencial, no croquet e na vida. Por um momento, Billy considerou desistir do jogo e lançar a bola em direção aos pés dele. Isso não faria a bola de Lady Alexandra passar pelo arco? Perguntou Georgina. Andrew deu de ombros, como se dissesse, é a vida. Billy se concentrou em sua bola. Ou ela pode ser paciente, continuou Andrew, e esperar pelo arco depois de Lady Alexandra, mas todos sabemos que ela não é assim. Billy deixou escapar um som. Desta vez era sim um grunhido. Uma terceira opção. Andrew, disse ela furiosa. Ele riu. Billy alinhou seu taco. Não havia como passar pelo arco sem fazer a bola de Lady Alexandra passar também, mas se a tocasse de lado, fez sua tacada. A bola amarela de Billy fez um percurso elíptico em direção ao arco e acertou a roxa à esquerda. Todos viram a bola de Lady Alexandra rolar para a direita, parando em tal posição que a jogadora não poderia esperar fazê-la passar pelo arco na próxima jogada. A bola de Billy parara agora quase onde a de Lady Alexandra estivera. A senhorita fez isso de propósito, acusou Lady Alexandra. É claro que sim. Billy olhou para ela de maneira afrontosa. Sinceramente, o que ela esperara? É assim que se joga. Não é assim que eu jogo. Bem, não estamos jogando em cruz, rebateu Billy, perdendo a paciência. Deus, a garota era péssima. Alguém pareceu engasgar. O que isso quer dizer? Exigiu saber Lady Alexandra. Acho que ela quis dizer que jogaria com mais afinco se o jogo tivesse um fundo religioso, o que não creio que seja o caso, disse o Sr. Burdock pensativamente. Billy lançou-lhe um olhar de concordância. Talvez ele fosse mais inteligente do que parecia. Lord Kenneth, chamou Lady Alexandra, virando-se para George.
Certamente o senhor não aprova essas táticas dissimuladas. George deu de ombros. Receio que é como eles jogam, mas não como o senhor joga, insistiu Lady Alexandra. Billy olhou fixamente para ele, esperando pela resposta. Ele não decepcionou. É como eu jogo quando a disputa é com eles. Lady Alexandra recuou, bufando. Não se preocupe, disse Georgina, aproveitando a brecha. A senhorita pega o jeito. Não é da minha natureza, falou Lady Alexandra, irritada. É da natureza de todo mundo, brandou Andrew. É a vez de quem? O Sr. Burbock deu um pulo. Ah, minha, eu acho. Ele caminhou de volta à sua bola. Posso tentar mirar na bola da senhorita Burton? Com certeza, respondeu Andrew, mas o senhor pode querer... O Sr. Burbock acertou a bola sem esperar pelo resto das instruções de Andrew, que certamente diria para tentar não acertar a bola de Billy, em cheio, o que foi exatamente o que ele fez. A bola amarela passou pelo arco e foi além, avançando mais 1 metro antes de parar. A bola azul também passou pelo arco, mas, tendo transferido sua força para a bola amarela, parou logo em seguida. Muito bem, Sr. Burbock, comemorou Billy. Ele virou-se para ela com um sorriso largo. Obrigado. Ah, pelo amor de Deus, disparou Lady Alexandra. Ela não está falando sério, só está feliz porque o senhor fez a bola dela passar pelo arco. Retiro tudo o que disse, murmurou Billy para George. Esqueça, Andrew, é ela que devemos esmagar. O Sr. Burbock apelou para os outros. A senhorita Bridgeton teria passado na próxima rodada. De qualquer forma, não é mesmo? Teria, afirmou Billy. O senhor não me colocou muito à frente, eu lhe garanto. E o senhor passou pelo arco, acrescentou Georgina. Isso deixa em segundo lugar. Deixa, não é mesmo? Disse o Sr. Burbock, parecendo incrivelmente satisfeito com esse resultado. Além disso, acrescentou Billy com grande perspicácia, veja como está bloqueando todos os outros. Muito bom. Lady Alexandra bufou alto. De quem é a vez? Minha, acredito, disse George tranquilo. Billy sorriu. Ela adorava a maneira como ele preenchia de significado um simples murmúrio educado. Lady Alexandra ouviu um cavalheiro fazendo um comentário casual, mas Billy sabia a verdade. Ela o conhecia melhor do que aquela pomposa filha de duque jamais conheceria. Ela praticamente o ouviu sorrir. George se divertia com toda aquela conversa, mesmo que fosse educado demais para demonstrar isso. Ela ouviu seu cumprimento. Billy vencera aquela rodada. Ele a estava parabenizando. E também ouviu sua gentil repreensão. Uma espécie de advertência. Ele a alertava a não ir longe demais com aquilo. O que ela provavelmente faria. Eles se conheciam muito bem. Jogue então, George, disse Andrew. Billy observou George se aproximar e se preparar para jogar. Ele estreitava os olhos de um jeito adorável, enquanto mirava. Mas que pensamento! George Hawksby, adorável, era a coisa mais ridícula. Ela soltou uma risadinha no exato instante que George acertou sua bola. Foi uma boa tacada, deixando-o bem de frente para o arco. Ah, meu Deus! Falou Georgina piscando o olhar para o campo. Agora nós nunca vamos passar. Ela estava certa. As bolas preta e azul estavam a poucos centímetros de distância, flanqueando os dois lados do arco. Quem quer que tentasse passar pelo arco seria apenas mais um no congestionamento. George deu um passo para trás, aproximando-se de Billy e abrindo caminho para os jogadores seguintes. Ele se inclinou em direção a ela, aproximando a boca de seu ouvido. Estava rindo de mim? Murmurou ele. Só um pouquinho, respondeu ela, observando Georgina pensar no que faria. Por quê? Seus lábios se entreabriram antes que ela percebesse que não poderia lhe dar uma resposta honesta. Ela virou para olhar para ele, e novamente ele estava mais perto do que esperava, mais perto do que deveria ter se atrevido a ficar. Então ela se viu muito consciente da respiração dele, soprando quente em sua pele, dos olhos dele, tão azuis e tão magneticamente presos ao dela, dos lábios dele, bonitos e cheios, exibindo um sorriso discreto. Dele, simplesmente dele. Ela sussurrou o nome dele. Ele inclinou a cabeça de lado de maneira indagadora, e ela percebeu que não tinha ideia de por que o tinha chamado, só que parecia muito certo estar ali com ele, e que, quando ele a olhava daquele jeito, como se a achasse extraordinária, ela se sentia extraordinária. Sentia-se bonita. Billy sabia que estava imaginando coisas, porque ele nunca pensara nela dessa maneira, e ela não queria que ele pensasse. Ou queria, arfou. Algo errado? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça, estava tudo errado. Billy? Ela queria beijá-lo, queria beijar George. Tinha chegado aos 23 anos sem querer sequer flertar com o cavalheiro, e agora queria George Hawksby. Ah, aquilo era errado. Muito.
Muito errado. Errado de um jeito capaz de levar ao pânico, virar o mundo de cabeça para baixo e fazer o coração parar. Billy, algum problema? Ela despertou de seu desvaneio, então se lembrou de respirar. Não, falou um pouco alegremente demais. Nenhum mesmo. Mas o que ele faria? Como reagiria se ela fosse até ele, o agarrasse pelo pescoço e levasse a boca dele em direção à sua? Ele diria que ela estava louca. Era isso que ele faria. Isso sem falar dos outros 4 jogadores de croquet, a menos de 20 metros de distância. Mas e se mais ninguém estivesse ali? E se o resto do mundo desaparecesse? E se não houvesse ninguém para testemunhar sua insanidade? Ela faria aquilo? E ele? A beijaria de volta? Billy, Billy. Ela se virou, atordoada, em direção ao som da voz dele. Billy, o que há de errado com você? Ela piscou, procurando focar o rosto dele. George parecia preocupado. Ela quase riu. Ele ia acabar ficando preocupado. Billy, estou bem, respondeu ela. Sério, está com calor? Ela se abanou com a mão. Estou com muito calor. Ele não respondeu. Não precisava. Não estava nem um pouco quente. Acho que é a minha vez, disparou ela. Ela não tinha ideia se era de fato sua vez. Não, disse George. Andrew ainda está jogando. Ouso dizer que Lady Alexandre está em apuros. Está? Murmurou ela, seus pensamentos ainda no beijo imaginário. Maldição, Billy. Agora sei que há algo errado. Ele franziu a testa. Pensei que quisessem esmagá-la no jogo. E quero, afirmou ela, recuperando lentamente o controle do cérebro. Santo Deus, ela não podia ficar tão desconcertada. George não era estúpido. Se ela agisse como uma idiota toda vez que ele olhasse para ela, ele ia perceber que havia algo errado. E se ele percebesse que ela talvez estivesse um pouco encantada, não, ele nunca poderia saber. Sua vez, Billy, gritou Andrew. Certo, disse ela. Certo, certo, certo. Ela olhou para George sem realmente olhar para ele. Com licença. Correu até sua bola, examinou superficialmente o campo e arremessou-a em direção ao próximo arco. Acho que a senhorita passou direto, informou Lady Alexandre aproximando-se dela. Billy forçou um sorriso, tentando parecer enigmática. Cuidado! Gritou alguém. Ela pulou para trás pouco antes de a bola azul acertar seus pés. Lady Alexandre foi igualmente ágil, e as duas viram a bola de Sr. Berbrock parar a poucos metros do arco. Creio que seria bem feito para nós duas, se aquele idiota vencesse o jogo, disse Lady Alexandra. Billy olhou para ela surpresa. Uma coisa era trocar insultos com ela, que podia rebater na mesma moeda, mas fazer pouco de Sr. Berbrock, que devia ser o homem mais cordial que já conhecera. Sinceramente, a garota era um monstro. Billy tornou a olhar para o percurso. A bola roxa ainda estava parada firmemente atrás do primeiro arco. Está quase na sua vez, disse ela de forma doce. Lady Alexandre estreitou os olhos e deixou escapar um som surpreendentemente desagradável, antes de se afastar. O que disse a ela? Perguntou George um instante depois. Ele acabara de jogar e estava numa boa posição para passar pelo segundo arco. Ela é uma pessoa horrível, murmurou Billy. Não foi o que eu perguntei, falou George, olhando de volta para a dama em questão. Mas provavelmente já responde o bastante. Ela... Ah, não importa, Billy balançou a cabeça. Ela não vale o ar que eu respiro. Certamente não, concordou George. O coração de Billy deu um pulo com o elogio, e ela se virou para ele. George, você... Ela franziu a testa, inclinando a cabeça de lado. É o Félix vindo lá? George protegeu a vista enquanto olhava para o local apontado. Creio que sim. Ele está vindo rápido demais. Espero que não tenha acontecido nada de errado. Viram Félix se aproximar de Andrew, que estava mais perto do que eles da casa. Os dois conversaram por alguns instantes e então Andrew saiu correndo a toda velocidade. Mas há algo errado, observou George. Com o taco ainda na mão, ele começou a caminhar em direção a Félix, acelerando o ritmo a cada passo. Billy correu atrás dele o mais rápido que pôde, meio mancando, meio pulando, o resto do equipamento de croquet esquecido no gramado. Frustrada com sua falta de velocidade, ergueu as saias e correu, sem se importar com a dor. Ela alcançou George momentos depois de ele ter chegado até Félix. Veio um mensageiro, dizia Félix. Os olhos de George examinaram seu rosto. Edward? Billy levou a mão à boca. Não, Edward. Ah, por favor, Edward não. Félix assentiu sombriamente. Ele desapareceu. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!